Fala, meu amigo advogado, hoje falaremos sobre uma dúvida bastante comum, afinal, o que é melhor, né? Redes sociais ou Google? Qual faz mais sentido em uma campanha de marketing digital para advogados? Pausa rápida para te fazer uma proposta muito bacana. Aqui na TreeMind a gente utiliza uma ferramenta chamada SEMrush. Olha que legal, ela possibilita que a gente identifique como o seu concorrente está gerando tráfego para o escritório dele, tráfego para o site, para as redes sociais, que termos, que propagandas, que ações ele está fazendo, né, dentro dos limites do código, que estão gerando negócio. A gente consegue fazer essa verificação do concorrente e, naturalmente, gerar insights para o seu planejamento estratégico. Então, te convido, através do link aqui na descrição, a falar com a nossa equipe e receber uma consultoria para entender alguns insights aí para o seu mercado e aplicar na prática no seu escritório. Bom, o primeiro ponto é que se você não faz ideia da diferença entre os dois, eu convido você a assistir um curso de marketing digital para advogados gratuito que a gente tem no nosso canal. Então eu te convido, vai passar o link para você aqui em cima. Você vai aprender questões de YouTube para advogados, inbound marketing para advogados, marketing de conteúdo, enfim, vários outros assuntos super legais, tá? E principalmente aquilo que é possível você fazer de acordo com as restrições de publicidade do Código de Ética da OAB. Dois pontos muito importantes eu vou abordar ao longo deste vídeo aqui. O primeiro deles é qual é a mais interessante de acordo com a sua área de atuação. Tendo em vista o direito, né, repleto de áreas de atuação, algumas vão fazer mais sentido para você e outras não. O segundo ponto, qual dá mais resultado, né, qual custa mais barato, qual é mais acessível, tecnicamente fazer, qual é menos complexo, enfim. E aí eu vou mostrar para você alguns exemplos práticos para que fique fácil de você colocar em prática aí no seu escritório e implementar na sua estratégia de marketing digital. O objetivo é que você compreenda qual delas dá mais resultado, qual é mais interessante de acordo com a sua área de atuação, tendo em vista que existem milhares de aplicações, né, áreas, nichos dentro do direito. Obviamente você vai entender qual delas faz mais sentido de acordo inclusive com o seu momento de escritório, se você está começando, se você é um advogado iniciante ou se você já tem um escritório mais consolidado e está buscando estratégias um pouco mais avançadas. Enfim, ao longo do vídeo você vai ver também alguns exemplos práticos para que você implemente na sua campanha de marketing digital aí o mais rápido possível e comece a usufruir dos resultados dessas campanhas. O primeiro ponto e o mais importante é a gente ter clareza sobre a diferença desses dois canais de mídia, plataformas, redes, como você quiser chamar, tá? Existem várias formas, denominações para isso. Vamos entender o seguinte, o Google é um mecanismo de busca, um mecanismo de pesquisa, né? No Google nós vamos ativamente procurar, ou seja, as pessoas, nós deixamos muito mais clara a nossa intenção, né? Porque a gente vai buscar no Google de maneira ativa aquilo que nós estamos querendo. Abre-se também, assim, vou abrir um parênteses aqui, né? Inclui-se também o YouTube, que é a segunda maior ferramenta, né? Buscador, né? Que as pessoas realmente buscam ativamente. Então o Google é a primeira e o YouTube é a segunda. Por isso a gente gosta bastante dessas duas redes, porque tudo que a gente faz, ela se mantém, né? Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor, por mais tempo. A gente costuma ter resultado mais a longo prazo com essas redes, certo? Porque as pessoas estão sempre buscando. Então se eu falo de algo que está sempre relacionado a um problema, por exemplo, jurídico da sociedade, as pessoas têm a tendência que elas me encontrem se eu fizer um bom trabalho nelas. Já nas redes sociais, qual é a diferença? Eu não estou buscando ativamente, nós, usuários, não procuramos, não pesquisamos tanto nas redes sociais. Com ressalva, por exemplo, da utilização de hashtags no Instagram, que eventualmente a gente acaba utilizando para procurar canais, para procurar perfis que falem sobre aquele assunto que nós queremos buscar. Mas a grande maioria das situações na rede social, a gente recebe aquela informação por impacto. Então a gente costuma dizer o seguinte, é mais fácil vender para quem está procurando. Então no Google, as nossas intenções são muito mais reais, porque nós estamos buscando solução para um problema, enquanto nas redes sociais nós estamos mais passeando, entretendo, que é esse o objetivo, e consumindo aquilo que realmente nos chamar a atenção. Então perceba, porque o assunto jurídico é muito mais difícil gerar impacto nas redes sociais do que gerar no Google. Por isso que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre estratégias, você precisa ser muito mais criativo, porque aqui na rede social as pessoas não estão procurando. Uma outra característica diferente, a diferença entre esses dois canais, tá? É que o Google, primeiro, você tem uma vida longa, né, que a gente costuma dizer de vida útil de uma publicação muito maior. Obviamente eu estou falando para escritórios que possuem um site, certo? E que de preferência possuam um blog, para que ele produza um conteúdo respeitando, né, o código de ética e respeitando também as diretrizes do Google, que é chamado de SEO.
E a partir daquela publicação, depois de 6 meses, 1 ano, consistência, o Google acaba ranqueando o seu site, ou seja, ele vai subindo você nas páginas dos resultados de pesquisa, até que você chegue na tão sonhada primeira posição. Guilherme, mas eu posso, por exemplo, no Google impulsionar, pagar para aparecer ao invés de ficar esperando organicamente? Pode, ok? Pode também, é a chamada de Google Ads, você já deve ter ouvido falar. Quando você procura na sua região, por exemplo, lá, advogado trabalhista, certo? Você pode pagar para aparecer, né, caso o seu site não esteja aparecendo de forma gratuita. Então o orgânico do Google é desta forma e o impulsionamento, que você já deve estar mais familiarizado, seria a compra de palavras-chave, para ficar fácil. Legal? Já nas redes sociais, qual é a diferença? O problema da rede social é que a vida útil de uma publicação, por melhor que ela seja, é muito menor. Então pensa comigo, você teve um baita trabalho, fez uma publicação linda, maravilhosa, entregou informação útil no seu Instagram. Aquela publicação ela tende a ficar por alguns dias, poucos dias geralmente, dependendo, né, do quão relevante ela for. Se as pessoas comentarem bastante, engajarem, pode ser que ela fique apenas algumas horas e depois ela se perca. Até mesmo no seu feed, né, depois, mas um cliente foi lá e entrou no meu feed. As pessoas não costumam rolar tanto assim para procurar publicações muito antigas. Então este é um dos grandes problemas, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre elas serem complementares, elas são importantes, mas é importante que você tenha isso em mente. Nas redes sociais eu tenho muito menos perene em comparativo ao Google, certo? Que eu permaneço por muito mais tempo depois que eu me dedico e faço um trabalho legal. Nas redes sociais a minha vida útil é muito pequena. E aí tem o fator impulsionamento nas redes sociais, que faz o que basicamente? Considere que as publicações, né, do seu escritório, elas estão dentro de uma fila, certo? E nessa fila, essa fila é definida pelo algoritmo de acordo com o engajamento dos seus usuários. Então pergunte-se assim, né, faça uma reflexão. Os seus usuários, eles têm a tendência de engajar mais com outros canais de entretenimento, canais que, por exemplo, mostram uns videozinhos legais, pessoas, né, brincando, dando risada, marcas, pode ser de roupas ou marcas, enfim, que você costuma se relacionar, ou um canal jurídico. Percebe a dificuldade de um canal, né, de advocacia ter bastante relevância no algoritmo para que ele organicamente apareça? O que a gente faz? Para burlar esta fila no bom sentido, a gente paga para a ferramenta e a ferramenta vai lá e coloca a gente no primeiro lugar. Então isso é chamado de patrocinado. E aí cabe, obviamente, ressaltar que você deve analisar na OAB da sua seccional se é passível ou não, certo? A gente fala aqui muito sobre as OABs, sobre estar permitido ou não. É importante que você entre no site da sua OAB e verifique as últimas atualizações. Fez sentido para você? É importante dar esse contexto, essa separação de ambas, porque na sua estratégia de marketing digital é importante você ter essa visão a longo prazo, se eu vou investir aqui ou se eu vou investir aqui. E agora a gente vai falar de uma lógica, né, que elas se complementam e que podem, obviamente, potencializar suas ações aí. Bom, mas aí você deve ter se perguntado, Guilherme, gostei, entendi, mas qual é a melhor opção afinal? Então, como existem várias áreas do direito, eu vou separar as melhores opções de duas formas para simplificar, tá? Áreas em que existem demanda ativa, ou seja, pessoas procurando. Então, pense nos problemas jurídicos que o seu escritório resolve, se as pessoas procuram ativamente, certo? E áreas em que não existe demanda ativa, ou que o seu cliente nem sabe do problema ou do direito, né, que ele tem, que é bem comum, exemplo, tributário, né, restituição de impostos. Enfim, vamos fazer um paralelo entre pessoas procurando e pessoas não procurando para entender aonde a gente tem melhores resultados. Para começar, nas redes sociais, quando você tem uma área, como é chamado pelos advogados, as áreas de massa, quase tudo dá resultado, tá? As áreas de massa, na verdade, assim, não só nas redes sociais como no Google, quase em todas as situações elas costumam ter resultado. Qual é a diferença entre as duas? Na rede social, eu acabo atingindo um público, acabo gastando um pouco menos, tá? Se eu faço uma campanha bem feita, eu gero mais leads ou oportunidades de negócio, como a gente chama, tá? No marketing. Mas essas pessoas são menos qualificadas. E por que elas são menos qualificadas no bom sentido? Porque essas pessoas não estão procurando ativamente. Então acaba parecendo muito curioso, certo? Agora, se eu faço uma campanha no Google, eu estou comprando palavras-chave que as pessoas estão procurando, pago para o Google e como essas pessoas estão buscando ativamente, eu costumo ter pessoas mais qualificadas. Qual que é a desvantagem entre essas duas, tá? A desvantagem não, mas a principal diferença é que hoje está todo mundo no Google. É a mídia mais fácil para o advogado entrar, é a mídia mais óbvia, né? Todo mundo quer comprar lá o advogado trabalhista, advogado previdenciário. E isso acaba encarecendo o custo daquela palavra.
Então tem muito menos advogados fazendo campanhas de maneira inteligente, porque elas dão muito trabalho nas redes sociais, do que no Google. A lógica simples é a diferença de custo. A gente chega a ter aqui uma diferença de 10 vezes menos, dependendo da campanha, tá? O custo, o resultado, né, pelo investimento que se tem numa plataforma ou em outra. Exemplo, uma palavra como advogado previdenciário, numa grande capital, ela custa R$5. No Facebook, né, Facebook abre, né, parênteses, Facebook ou Instagram, eu chego a gastar 50 centavos para impactar e gerar uma oportunidade de negócio da forma correta. Ou seja, eu gasto praticamente 10 vezes menos, mas preciso qualificar mais. Daqui a pouco a gente vai falar dos escritórios que costumam ter mais resultado com essa característica, tá? Já nas áreas de nicho, como elas são chamadas, né, pelos escritórios, pelos advogados, são áreas em que você define, enfim, o seu público-alvo a partir de uma região, a partir de um segmento, de uma forma de atuação, de um momento da empresa, enfim, tem várias formas de nichar o seu público-alvo, a gente fala em vários vídeos sobre isso, certo? É importante que você tenha em mente o seguinte, quanto menor o nicho, maior a necessidade de branding, né, ou de marca, de peso da minha marca. Então, por exemplo, eu sou um escritório empresarial que quero atender grandes empresas. Naturalmente, grandes empresas querem contratar escritórios, certo? Que tenham capacidade, que tenham condição, que tenham estrutura para atender, certo? No mesmo nível daquela empresa. Então eu preciso ter um branding um pouquinho mais forte. Então nessas áreas de nicho, a rede social pode servir muito bem como uma vitrine. A sua vitrine, a vitrine da sua loja, do seu escritório, ela precisa estar muito bem arrumada, ela precisa estar atualizada, precisa estar na moda, né? Você precisa estar muito bem posicionado ali para que aquela empresa que você está prospectando, ela ao acessar a sua rede social entenda que de fato o seu escritório é a melhor opção para atender aquele cliente, certo? Para atendê-lo, né? Então é importante você ter isso em mente, ele vai fortalecer. Então você vai no Google, faz uma prospecção a partir das palavras-chave, lembra dos termos de pesquisa, compra aqueles termos, costumam ser mais baratos, por quê? Porque é de nicho e dependendo do nicho que você vai atuar, eles custam um pouquinho menos, então você vai poder comprar as famosas caudas longas, como a gente costuma dizer, que são termos um pouquinho maiores, traz este usuário até o seu site, certo? São mais qualificados, menos e mais qualidade, e usa a rede social como vitrine. Então percebe como elas são complementares? Na rede social é mais difícil atrair este público mais qualificado, de nicho, porque geralmente essas pessoas não estão tão interessadas assim, né? Dependendo do problema que você está divulgando. Então você usa a rede social a seu favor, agindo dessa forma, de maneira estratégica entre elas. Agora eu vou te mostrar algo bem bacana dentro da ferramenta do Facebook, tá? Quando eu falo em Facebook, eu possibilito o Facebook e Instagram, tá? O Facebook é dono, obviamente, do Instagram, você deve saber, e é lá que você comanda os seus impulsionamentos. Então eu vou te mostrar uma prática que é bastante simples, bastante eficaz, mas é importante você validar bastante na hora de você fazer o seu impulsionamento. Lembrando que é preciso você verificar na sua seccional esta permissão. Então vamos dar uma olhadinha juntos. Olha só, considerando que você já está aqui dentro, tá, do business do Facebook, eu estou mostrando aqui um vídeo que ele já é um pouquinho mais avançado, tá? Existem vários e vários vídeos, inclusive no nosso canal, que ensina você a criar uma campanha no Facebook, certo? Direcionando para o Instagram ou não. Então eu estou considerando que você já criou a sua campanha, para que a gente seja bem objetivo quanto à questão estratégica. Aqui em público tem uma função super legal, tá? Que você pode usar um público salvo, caso você já tenha, ou criar um novo público. Qual é a estratégiazinha que a gente recomenda, tá? Que você pode testar e que pode te ajudar bastante. Eu fiz um exemplo aqui, uma simulaçãozinha. Peguei aqui, por exemplo, e coloquei, supondo que eu sou um escritório em São Paulo e selecionei apenas a Avenida Paulista, tá? Então coloquei aqui, puxa, aquelas empresas maravilhosas que tem lá na Avenida Paulista, eu quero apenas aparecer para elas. O que acontece, né? Com isso, eu vou reduzir bastante o custo do meu investimento, naturalmente vou reduzir bastante, isso aqui que a gente pede para você ficar muito atento, a definição de público, vai ser um público muito mais específico, muito mais fechado, certo? Em contrapartida, eu preciso pensar melhor no estratégico, então quero atingir apenas pessoas que estão ao redor, né? Então eu até setei aqui para você observar, com 1 quilômetro de distância. Então, no raio de 1 quilômetro, certo, da Avenida Paulista, marcando o ponto que você quiser, a rua que você quiser, certo? Eu vou impactar essas pessoas. Uma outra forma bacana também de você usar a ferramenta é você explorar bastante aqui na função editar ainda as possibilidades de criação de público, né? Talvez você nem saiba, mas o Facebook ele entrega 3 grandes grupos aqui, né? Primeiro por dados demográficos, né? Interesses e depois por comportamentos. O que isso quer dizer? Por exemplo, dado demográfico, eu posso, por exemplo, escolher apenas diretores jurídicos,
certo? De grandes empresas, né? Ou seja, advogados que estão ocupando o cargo jurídico de grandes empresas. Eu posso atingir, por exemplo, pessoas que são empreendedoras, né? Que são empresários, que são CEOs de empresas. Eu posso escolher várias segmentações, também posso especificar pelos mais tradicionais, idade, enfim, e alguns interesses e comportamentos, e aí eu vou abrir um parênteses rápido, né? Essas definições aqui de público, essas funções demográficas que o Facebook permite, elas são bastante alteradas com bastante frequência, tá? Então, em razão, inclusive, do próprio LGPD, algumas acabam sendo adicionadas e outras eliminadas. Então, um fator importante de você ter aqui é que você, depois de um tempo fazendo ações, conduz as pessoas para dentro do seu site e aí você vai acabar filtrando, né, através do que a gente chama de pixel, o público ideal. Então, as pessoas que vão até o seu site, você entende que elas têm característica certa, apropriada para ser o seu cliente e você pode usar aquilo a seu favor, dizendo para o Google ou para o Facebook, enfim, de acordo com a ferramenta que você estiver utilizando, para que ele procure pessoas similares àquela. Então, isso ajuda muito a potencializar o resultado das suas ações. Nesse caso, seria este o caminho também, criar um novo público e aí você vai utilizar o pixel, vai utilizar as possibilidades que a ferramenta entrega para você. Gostou dos detalhes da ferramenta? É muito bacana você dedicar alguns minutos para brincar, realmente para conhecer, porque as nuances, as possibilidades no marketing digital aí para advogados são bastante amplas. Então é importante você sentar com a pessoa que faz isso para você, ou pedir ser mais curioso, né, com a agência, por exemplo, que faz isso para você, ou você mesmo, advogado, dedicar poucos minutos e entender as possibilidades. Semanalmente avançando um pouquinho, certamente você vai conseguir extrair muita coisa legal que elas possibilitam e que a grande maioria, aqui vai um adendo, acaba ficando no raso da ferramenta, acaba não conseguindo mexer nela da forma correta a ponto de extrair o melhor e entregar mais resultado e obter mais resultado com ela, certo? Bom, como conclusão, eu diria o seguinte, as duas são complementares, sim, mas existe o fator de momento do escritório. Por exemplo, se você é um advogado iniciante e está sem recurso nesse momento ou não está ainda com interesse em fazer um site para o seu escritório, não se sente tão confortável, talvez a publicação no Facebook / Instagram seja suficiente, né? Se você atua numa área de massa, por exemplo, você não vai precisar ter um baita de um site com uma baita estrutura para que a pessoa passe, né, a mão no telefone, fale com você, te mande um direct, enfim, preencha lá dentro da sua campanha para você fazer contato com ela. Talvez ela apenas precise que você demonstre a sua autoridade, a sua capacidade em resolver, ou seja, conecte-se com o problema dela. Agora, se você é um escritório já bem consolidado e atende um público de nicho, um público mais qualificado, naturalmente esse público de nicho ele exige, né, um pouco mais de conteúdo, um site mais bem preparado, informações muito mais precisas. Muitas das vezes esse público é um pouco mais técnico, então ele já não é um curioso, ele entende um pouco do assunto, então é legal ter um pouquinho de marketing de conteúdo, que a gente costuma dizer, né? Você vai ter que ter um conteúdo jurídico bem estruturado para demonstrar para ele, ou seja, o gasto que você tem de energia para conseguir converter um público mais qualificado, que tem mais interesse e tem mais conhecimento sobre o assunto, naturalmente é maior em comparativo a um público, né, que está com o problema latente, que está perdendo o sono, certo? Então você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Então é importante você ter em mente que as duas são complementares, mas podem ser utilizadas em momentos diferentes do seu escritório. Bacana? Cenário ideal, obviamente, equilibrar e testar. Testar muito, tá? Você vai precisar gastar eventualmente um pouquinho se você quiser fazer o patrocinado, o impulsionamento, como a gente costuma dizer. Faça isso respeitando os limites, obviamente, do código de ética da sua seccional e teste bastante para que você usufrua do máximo possível que essas ferramentas têm para te entregar. Legal? Espero que você tenha gostado. Já sabe, se possível, se inscreve aqui no canal se você gostou e eu vou te convidar para conhecer 2 vídeos que a gente gravou recentemente que estão muito tops, que vão aparecer aqui para você. Um deles é como fazer prospecção ativa na advocacia, ou seja, entrar em contato sem infringir o código, com estratégia, de maneira bacana, de maneira ética. Tá muito legal esse vídeo, recomendo que você faça isso, tá? Assista esse vídeo que eu tenho certeza que você vai conseguir alimentar bastante aí o seu comercial. E o segundo são as 10 ações, ou melhor, características que geram resultados, tá? nas práticas de marketing jurídico. É legal você também ver este vídeo para você ver quais são os exemplos práticos, tá? As práticas que geram resultado e as que não geram. A gente fez um paralelo, ficou muito legal. Ambos eu recomendo que você assista. Bacana? Espero que você tenha gostado. Já sabe, deixa o seu comentário, a sua crítica, o seu joinha no vídeo que faz toda a diferença para nós. Um abraço e eu te vejo nos próximos vídeos. Até lá!